Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, 11 de março, nós estamos recebendo, com muito prazer, o chefe da seção do controle de vetores da Prefeitura Municipal de Santos, o coordenador do combate à dengue, o médico veterinário Marcelo Brena do Amaral. E como comentarista do programa de hoje, o médico nefrologista Rubens Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, o governo recua e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. O estado de São Paulo. Barusco diz que campanha de Dilma recebeu $300 mil. Em A Tribuna, mau uso de água na orla vai gerar multa. No BocNews, correção escalonada da tabela trará ganho irrisório. Santa Portal. Idoso de 72 anos morre atropelado no bairro da Enseada, no Guarujá. G1 Santos e região. Comerciante morre ao ser baleado por dupla em Guarujá. E no portal da UOL, Petrobras monta força-tarefa para incluir propinas no balanço de 2014. Chico? Muito bem. E no programa de hoje nós vamos falar sobre dengue e sobre a necessidade imperiosa de a população se prevenir e se precaver contra o mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Isso porque os dados, até o momento, são muito preocupantes em relação à dengue. Para que os senhores tenham uma ideia, neste ano de 2015 até agora, já ocorreram 32 óbitos no estado de São Paulo por consequência da dengue. E no ano passado, todo o ano passado, de 2014, foram 87 óbitos. Portanto, é muito preocupante, é grande o número de pessoas que faleceram em razão da dengue neste ano. E os especialistas advertem que haverá uma explosão de casos em abril e maio por força da temperatura, do clima quente e, ao mesmo tempo, chuvoso, propício, portanto, para a criação e proliferação do mosquito transmissor da dengue. Por essa razão, todo cuidado é pouco e é importante que cada cidadão cuide especialmente da sua residência, porque 80% dos casos acontecem exatamente nas residências do cidadão, do paciente, daquele que foi infectado pelo mosquito. Portanto, é fundamental que cada um de nós cuide da sua residência, já que o poder público, apesar de todo o esforço, de todo o empenho, não tem condições de sozinho cuidar de uma questão com tamanha amplitude e de tamanha complexidade. Mas nós vamos debater mais essa questão da dengue com os nossos convidados, ambos médicos, especialistas, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para hoje é de sol entre nuvens, mas segundo o clima-tempo pode chover a qualquer hora. A temperatura varia entre 30 e 22 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal, 5x5. O tráfego é lento no sentido São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá. Em Santos, a demora é de 10 minutos. Já em Guarujá, 25 minutos. A travessia Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou então confira a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque para debater a seríssima questão da dengue.
A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Dicas para economizar água. Mantenha a torneira fechada enquanto escova os dentes, faz sua barba ou lava as mãos. Você pode economizar de 9 a 70 litros de água. Reduza o tempo do seu banho e mantenha o chuveiro fechado enquanto passa o shampoo ou sabonete. Cada minuto no banho gasta cerca de 10 litros. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 11 de março. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o médico veterinário Marcelo Breno do Amaral, que é o coordenador do combate à dengue em Santos, como chefe do setor de vetores da Prefeitura de Santos, e também o médico nefrologista e comentarista do programa de hoje, Rubens Amaral. O tema, é claro, é saúde, mas sobretudo dengue. Essa situação que preocupa a todos, não apenas em Santos e na região, mas no Brasil inteiro. Eu gostaria de começar com o Dr. Marcelo Breno do Amaral, que é um especialista na questão da dengue, há muitos anos acompanha isso, estuda a questão. Qual é a situação hoje em Santos, Dr. Marcelo? É uma situação preocupante, está sob controle, enfim. Que medidas têm sido adotadas no sentido de se evitar uma epidemia da doença em Santos? Bom dia e obrigado pela presença. Muito bom dia, Chico. Olha, essa é uma questão que preocupa sempre. A dengue, na verdade, tem sido pauta nossa como prioridade na área da saúde já há muitos anos, desde a primeira epidemia em 97, e assim vem sendo. Nós não temos uma situação confortável, não. Apesar do número de casos ainda ser pequeno, comparativamente, nós já estamos em estado de alerta, né? Existe um escalonamento já programado, previsto pelo próprio Ministério da Saúde, um critério de escalonar o ano epidemiológico em fases. Então, uma fase silenciosa, ou quando não está tendo transmissão, a fase inicial, medida de alerta quando a gente atinge um determinado percentual de casos em relação à população, e a fase de emergência, que também é conhecida como epidemia. Nós estamos na fase de alerta já desde dezembro. Esta progressão de dezembro para cá vem sido lenta, mas nas últimas 2 semanas já houve um aumento no número de casos. Nós estamos com cerca de 150 casos aí contados no ano epidemiológico, né? Que na verdade ele não é contado como ano calendário, ele começa em julho do ano e vai até junho do ano seguinte. Então, de julho do ano passado até a presente data, nós estamos com cerca de 149 casos registrados no último balanço da última sexta-feira. Essa semana nós estamos acompanhando, junto à Vigilância Epidemiológica, o número de notificações tem crescido, e provavelmente nós vamos acompanhar aí outros municípios da região que já estão na fase de emergência, principalmente municípios do Litoral Sul. Mas, como você bem disse, a situação no estado de São Paulo não é confortável. Nós temos aí região, próprio Litoral Sul, que já está em fase de emergência, no Litoral Norte, também municípios já em estado de emergência, a região de Sorocaba, que foi uma das últimas regiões do estado a se infestar pelo mosquito Aedes aegypti, a região de São José do Rio Preto, ali Catanduva, a região de Campinas, com várias cidades, Limeira já há algumas semanas, agora mais recentemente, eu estava lendo ontem, Itapira, que é muito próxima, né, região metropolitana ali de Campinas,
Itapira já decretou a fase de emergência, registrou um número, considerando-se a população, que é pequena, um número expressivo de óbitos também. Então, toda essa situação gera bastante preocupação. E essa preocupação nossa, ainda que nós estejamos hoje numa fase de alerta e não na fase de emergência, há uma preocupação porque este é um indicador de risco que nós temos. Nós temos um outro indicador que é a presença do vetor, do mosquito. E aí nós estamos numa situação bem mais delicada. Nós temos uma infestação importante, né? A Prefeitura de Santos investe já há alguns anos numa tecnologia de armadilhas para monitoramento da presença do vetor. Isso permite que a gente norteie e priorize as ações de acordo com bairros ou regiões que apresentam um índice mais expressivo, mais elevado. E esse indicador nosso é bastante preocupante. Nós tivemos aumentos muito expressivos da presença do vetor nas últimas 3, 4 semanas, né? Desde que nós começamos a fazer o monitoramento, a gente tem já uma sériezinha histórica que permite a gente acompanhar e ver quais são essas semanas onde há esse aumento. Essas semanas, na curva histórica da presença do vetor, tem sido justamente essas semanas que nós passamos agora. Hoje nós estamos na semana epidemiológica 10, né? Semana passada, 9, foi a semana que a gente teve esse pico de infestação. A mesma coisa aconteceu em 2012 e em 2013. Em 2014 nós tivemos um perfil um pouquinho diferente, mas essa época é uma época, como você bem disse, como está colocado, posto nas manchetes dos jornais, a preocupação ainda está por vir. Quer dizer, já há uma situação que gera preocupação em alguns locais, sim, uma preocupação ainda mais expressiva, maior. A situação de maior risco de transmissão ainda está por vir. Que é abril e maio. Exatamente. É uma situação grave, preocupante. Dengue mata, as pessoas precisam saber disso, sabe? As pessoas acham que com um copo d'água e um Tilenol resolvo. Dengue mata se as pessoas não se cuidarem, dengue hemorrágica é seríssima, enfim. Dr. Rubens Amaral, bom dia, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. O senhor acompanha essa questão, evidentemente, como médico, como estudioso, né? Que avaliação que o senhor faz, Dr. Rubens? Bom dia, Chico, bom dia, Marcelo. Marcelo é um grande especialista no assunto, né? Dengue sempre é uma coisa muito preocupante. E o que, assim, como uma pessoa que pensa muito em prevenção, o Dr. Marcelo está dizendo para a gente que ele tem toda Santos monitorada. Ou seja, ele sabe onde o fio está desencapado. Eu gostaria de colocar você em casa aí para raciocinar, porque nós precisamos dessas pessoas que estão em casa, né? 80% das dengues aparecem aonde? Nas casas. Né? Nas casas. O fio está desencapado, você vai deixar a sua netinha, o seu netinho, passar perto do fio desencapado? Nós já também referimos aqui que que dengue mata, fio desencapado pode matar. Claro. Então, qual é a atitude preventiva que a sociedade precisa ter, né? O poder público faz o esforço possível, mas a coisa está dentro da casa da pessoa. Há que se assumir o controle. O convite que nós temos que fazer a essa sociedade, e eu acho que também aí o poder público pode ser mais incisivo até, na comunicação, sim, utilizar, claro, as mídias, sim, todas, exatamente, não só a televisiva, mas todas as mídias, até o próprio celular, né? Claro. Porque nós precisamos nos movimentar. Na sua casa, você pode morrer. Agora, doutor Rubens, tem gente que nem permite que os agentes entrem em casa. Então, nós temos que passar por um processo, além de comunicação, um processo educacional, que esse é mais longo ainda. Mas nós temos que ter também o poder jurídico do nosso, sim, lado. Opa, você não deixa eu entrar na sua casa e lá tem um criadouro da larva e eu posso ter o meu neto, a minha neta, a minha família contaminada? Um pouquinho só, nós vamos entrar na sua casa. O poder público está aí para isso. Claro. O país organizado precisa ter, né,
ser incisivo nisso. Nós estamos numa guerra. É uma guerra, não é verdade? Quando a expressão é essa mesmo. O pessoal fala muito isso, né? Olha, lá na Síria, lá na Israel, né? Na faixa de Gaza. Oriente Médio, né? Olha, lá tem uma vantagem. Você sabe que o tiro vem dali, então eu vou me proteger aqui. Agora, de onde vem o mosquito? Vem de todos os lugares. Hein, Marcelo? Vem de todos os lugares. Não é? O mosquito está aí, ele se espalha com muita velocidade. Nós temos, como eu disse, esses indicadores, né, mostram, a gente encontra a presença de larvas nos mais diversos locais, é aquilo que o Chico já mencionou, esse é um dado concreto. 80% dos focos dos criadores estão no intradomicílio ou no peridomicílio, quer dizer, se não está dentro da residência, está naquele entorno, quintal, as áreas abertas daquele imóvel. E esta tarefa de fazer o controle é uma tarefa que cabe a todos enquanto cidadãos. A gente fala muito de proteger a família, como você bem disse, o neto, o filho, enfim, dentro do domicílio, mas às vezes nós nos esquecemos que também temos responsabilidade não só pelo local onde nós moramos, mas pelo local onde nós trabalhamos, pelo local onde nós executamos qualquer outra atividade de lazer ou de estudo. A gente tem que estar atento a esta questão. A gente vê muito essa questão, em casa eu cuido, mas saiu da porta de casa, não é mais problema meu. Os locais que você frequenta também precisam. Claro. E se não a sua ação direta executando a medida de controle, mas cobrar, né, de quem é responsável por aquele local, por quem faz a manutenção, quem zela pela manutenção daquele local, que o faça de maneira adequada, né? Então, a gente vê locais aí que são extremamente importantes, estratégicos para a transmissão da doença, porque aglomeram muita gente, que nós, inclusive, cadastramos e consideramos como imóveis especiais. Então, são estabelecimentos de saúde, estabelecimentos de ensino, centros comerciais, e em muitos desses, né, sejam eles públicos ou privados, nós encontramos situações que extrapolam o bom senso até. Imagino. Né? E são locais que deveriam ser os primeiros a cuidar. Os primeiros a cuidar, exatamente, pela grande concentração de pessoas. Agora, doutor Marcelo, doutor Rubens, veja, você tocou num aspecto fundamental, doutor Rubens, que é a questão, por exemplo, imaginemos o Porto de Santos. Isso. Né? Milhares de contêineres que tem o seu teto meio que sextavado, né? Enfim, de maneira propício ao acúmulo, chuva, sol, temperatura, enfim. Quilômetros de calhas. Né? Quer dizer, como é que o poder público, com os seus agentes, muitas vezes por razões econômicas, até limitado, porque evidentemente não pode também contratar milhares de pessoas, mas pergunto a ambos, por exemplo, e o papel dessas empresas? Uma empresa do tipo, do porte da grandeza da Codesp, por exemplo, o papel dela nesta luta, doutor Rubens? Então, eu acho que como o doutor Marcelo Brena falou, eu acho que é muito necessário que todos estejam envolvidos, né? Eu tenho que estar envolvido como cidadão e envolvido como empresa também, né? Empresa particular ou empresa privada. Eu tenho que estar envolvido com o poder público. Por quê? Porque eu faço parte do contexto. Claro. E o mosquito não está em determinado local, ele está em todos os locais. Ou se não está naquele local, ele vai estar se eu oferecer as condições propícias para a propagação dele. Sim. Então eu tenho que me envolver. E eu tenho observado que às vezes a gente se preocupa com o Mercedes-Benz e esquece do Fusca. Não é verdade? Nós estamos preocupados, às vezes, eu me lembro bem quando faleceu aquele jogador de futebol, Serginho. E aí todo mundo, porque ele teve uma fibrilação ventricular no campo e todo mundo começou a falar que em todos os lugares públicos deveríamos ter o tal do desfibrilador externo automático e tal. É lei, mas não é cumprida. É lei, não é cumprida e, enfim, tem agora hoje, graças a Deus, algumas academias têm, que nunca usem, mas é bom ter. E por que não a gente ter uma atitude da mesma impetuosidade, da mesma agressividade com respeito ao termo,
em relação ao mosquito. Claro. Né? Por que não? Como o poder público poderia motivar as empresas, eu pergunto isso para você, motivar, inclusive tendo prêmios, né? Para as empresas que investem em multirões, porque são verdadeiros multirões. Sim. Eu vejo a prefeitura fazendo multirões em bairros e tal. Então nós precisamos fazer multirões. Eu, no meu bairro, na minha rua, eu posso ser um agente. Sim, E exatamente. eu posso me dedicar à população, por exemplo, um dia da semana, na minha rua, eu saio pela minha rua, informado, bem orientado, saio pela minha rua conversando com os meus amigos. Sim. Porque uma coisa diferente, uma coisa é o agente chegar na minha casa e ser recebido, o que eu acho que isso é uma questão de cidadania. Sim. Receber é mais do que saúde, é cidadania, receber o agente. Mas, se eu sair pela minha rua, onde me conhecem, vai ser mais fácil. E pedir para as pessoas, junto com o agente, eu me dedicar um dia para a minha cidade, para a saúde da minha cidade. Por que não? Sem dúvida. Um estímulo. Cidadão, aí o nosso prefeito montar um projeto para que o cidadão seja depois reconhecido, favorecido, claro, eventualmente com desconto no imposto predial, no imposto de, sei lá, PTU, alguma coisa, né, para estimular. Pra gente, porque o que nós estamos falando neste ano aqui, provavelmente vamos voltar a falar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, e vamos continuar. O que nós queremos... Desde 97, desde 97, nós queremos notícias de que existe um controle, que melhorou, que as coisas estão acontecendo. E não tem outro jeito, nós vamos precisar muito da mídia, eu acho. Sim, e sem comunicação nós não vamos fazer. E olha, aqui neste programa é a mídia espontânea, porque nós estamos sempre tratando da questão da dengue, convidando especialistas para que orientem exatamente a população. Doutor Marcelo. Olha, o Rubens, você tocou no ponto, acho que nevrálgico, a questão central, é a questão de cidadania, né? Isso que você colocou das empresas, existe por força de regra dentro da faixa portuária, uma obrigatoriedade que cada empresa dessas que atuam, que são arrendatários do porto, tenha o chamado NPD, o Núcleo de Prevenção à Dengue. Durante muitos anos isso foi colocado como uma regra pela Anvisa, que faz essa fiscalização na área portuária em conjunto com a autoridade portuária, que é a CODESP. E durante muitos anos houve a orientação para que se fizesse, poucas empresas fizeram e mantiveram. Hoje esse papel mudou um pouco. A gente reestimulou isso há cerca de quase 2 anos atrás, em conversas a Prefeitura, juntamente com a CODESP, nós passamos a levar este monitoramento de armadilhas que eu citei inicialmente para dentro da faixa portuária, né? Para que nós pudéssemos... na verdade, assim, apesar de ser faixa de atuação diferente, ter uma jurisdição distinta, porto-cidade, o porto e a cidade não são dissociados, né? Não há descontinuidade. O porto não é uma coisa separada da cidade, ao contrário. A cidade depende do porto. Tem alguns dirigentes que acham que é uma coisa apartada, é um outro mundo, sabe? Tem a turma. Então essa iniciativa de... Acha isso. O mosquito não acha. O mosquito com certeza não. Com certeza não. Então esse monitoramento na faixa do porto permitiu reacender isso. Então hoje a gente faz, a nossa equipe municipal que faz o monitoramento dessas armadilhas, são 22 na faixa portuária. A gente até acha que poderia aumentar um pouquinho, a gente está buscando locais adequados para que elas possam ser colocadas. E nós, semanalmente, da mesma maneira que nós fazemos a leitura desses resultados, passamos para nossas equipes de campo, priorizamos a ação, nós repassamos isso para a CODESP, né, no núcleo ambiental da CODESP, Superintendência de Meio Ambiente da CODESP, que repassa para os arrendatários. Né? Isso serviu para reestimular, de alguma maneira, fazer com que eles conseguissem que os núcleos de prevenção de dengue das empresas fossem ativados, reativados, e aqueles que não tinham começassem a implantar. Está funcionando, você diria que está funcionando? Os relatos que nós temos é que ele funciona bem. A gente tem recebido solicitação de algumas empresas para fazer treinamento, capacitação dessas equipes do Núcleo de Prevenção de Dengue, pensando que há uma rotatividade eventual dessas pessoas. E essa semana mesmo nós temos uma solicitação de um trabalho conjunto com uma das empresas que atuam na faixa do porto, né, para ministrar palestra, e eles vão fazer um mutirão, conforme você colocou, Rubens, vão fazer um mutirão dentro da área da empresa com esses grupos,
e nós vamos só monitorar, nós vamos acompanhar esse trabalho. Quer dizer, essa seria uma prática excelente para ser adotada disseminadamente. Em todas as empresas. Nos bairros, inclusive. Isso. Exatamente. Olha que é uma ideia que pode sair aqui do programa, né? E fazer isso acontecer na rua. Exatamente. Porque as pessoas se conhecem, nos bairros as pessoas se conhecem. Porque na escola funciona isso, né? Então, gente, sabe, a criança funciona bem, exatamente. Um agente isso. De conscientização. Porque você tem intimidade. Se eu pedir uma coisa para você, Marcelo, você vai falar, puxa, olha, o Rubens, o meu amigo, me lembrou. Ah, que legal, vou fazer. Vamos fazer, isso exatamente. É muito importante. Doutor Rubens, doutor Marcelo, peço a licença de ambos, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o programa. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. A Pátria Educadora se faz com mais oportunidade de acesso à educação. O Enem é o principal caminho de oportunidades para ingressar em uma faculdade. Por isso, o Ministério da Educação abriu uma consulta pública para ouvir professores, diretores, alunos e toda a sociedade, para que apresentem sugestões de como aprimorar o Enem. Acesse o site até o dia 17 de março e dê sua opinião para juntos construirmos uma educação melhor. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 11 de março. Estamos ao vivo e debatendo a questão da dengue com dois especialistas. Marcelo Breno do Amaral, que é médico veterinário e é o coordenador do combate à dengue na cidade de Santos, chefe da seção de vetores da Prefeitura de Santos, e o médico nefrologista Rubens Amaral, como comentarista do programa de hoje. Doutor Rubens, agora eu gostaria de questioná-lo a respeito da retaguarda hospitalar, no caso de uma explosão de pacientes, enfim, infectados pela dengue. De que maneira a cidade está preparada, a região está preparada para enfrentar uma situação, já que entre esses 149 casos citados no início do programa pelo Dr. Marcelo Breno, de pessoas infectadas em Santos, tivemos um óbito, ou seja, um óbito por conta de dengue em Santos. Eu, particularmente, acho que toda a sociedade de Santos convive com o grave problema de déficit de leitos hospitalares em toda a região. Sim. Em toda a região, não é só em Santos. Santos ainda carrega, por ter o melhor sistema único de saúde, o que melhor funciona, o mais bem equipado, o que tem a cidade que tem os melhores hospitais, carrega o ônus de ter toda essa região vindo para cá e aqui utilizando o nosso sistema. Então eu acho que nós não estamos preparados, porque a falta de vagas já para casos do nosso cotidiano, apesar que dengue virou uma coisa do cotidiano, sim, mas eu estou falando assim, doenças cardiometabólicas, estou falando em cirurgias, em gestantes, já nós temos dificuldade, imagine numa epidemia. Aí nós teríamos que ter atitudes na área da saúde, atitudes de preparação para a guerra. E aí os gestores públicos, eu acho que estava na hora de eles terem um plano. Sim. O que está faltando talvez é um grande plano, inclusive para a sociedade ficar segura sobre isso. Claro. Porque sem planejamento pode ser uma loucura. O número se explodir, se essa coisa de maio acontecer, a gente torce para que não aconteça, evidente. Para que não aconteça, mas se acontecer,
nós temos que ter leitos hospitalares. Vamos ter dificuldades. E outra coisa muito importante, que é fundamental, que eu acho que nós precisamos, nós médicos, todo o poder público, todos os profissionais da saúde, informar a sociedade que virose, a gente muda o quadro clínico da virose, muda a gravidade de qualquer virose, não só de dengue, com hidratação. Sim. Isso é uma coisa fundamental. Todos os médicos plantonistas, os profissionais da saúde têm que estarem com o diagnóstico, eu sempre digo, nas doenças sazonais, você tem que ter o diagnóstico na cabeça. Sempre. Qualquer coisa, né? Então, na época de chuva, você tem que estar com o diagnóstico de dengue, tem que estar com o diagnóstico de leptospirose, tem que estar com o diagnóstico na cabeça para a coisa acontecer. A hidratação é fundamental. E o acompanhamento do paciente. Você que está nos ouvindo, teve febre em casa, procure seu médico, mas já comece a se hidratar. Estou certo, Marcelo Breno? Perfeito. Comece a se hidratar muito, tomar muito líquido, especialmente se você for idoso ou criança. Se a mamãe notar que a criança está com mau humor, está indisposta, sonolenta, a hidratação nela, procure rapidamente aconselhamento. Por quê? Porque a hidratação muda a evolução. Eu acredito, isso aqui é só o Rubens está falando isso, eu acredito que nós não teríamos morte em dengue se todas as pessoas estivessem muito bem hidratadas. Tudo bem. Muito provavelmente sim, viu, Rubens? A diferença entre o agravamento do quadro clínico de dengue e um curso, se é que podemos dizer, normal da evolução da doença é a hidratação do paciente. Portanto, tomem muita água. Tá certo? Não faz mal nenhum. Cris, temos uma pergunta de telespectador. Isso, Chico, a pergunta é do Marcelo Carioca do Macuco. Ele quer saber como funciona o uso dos drones no combate à dengue. Então, Marcelo. Bom, muito bem. A prefeitura tem uma espécie de um convênio com um rapaz que tem um drone, e a gente tem feito esse uso frequente de umas 3, 4 semanas para cá. Na verdade, existe uma certa limitação legal para o uso desse tipo de aparelho. Então, nós restringimos o uso, a utilização das imagens desse aparelho para locais desabitados. Né? Sabidamente, locais que a nossa equipe não consegue fazer a inspeção por dentro, porque não tem acesso, né? Então tem que ser necessariamente um local desabitado. Abandonado, enfim, pode ser um terreno, pode ser até uma casa, mas desde que ela esteja comprovadamente desabitada. E aí nós fazemos o uso dessas imagens pelo VANT, né, o drone, para com essas imagens ter documentação para uma eventual intervenção, como o Rubens citou no começo, uma intervenção jurídica. Né? E tem ajudado? Tem ajudado. Nós, de certa forma, eu posso dizer que foi até surpreendentemente positivo. Que bom. Nós tivemos os primeiros quatro situações, a gente está praticamente fazendo uma por semana, mas as primeiras 4 que nós colocamos, nós fomos 100% bem-sucedidos. No encontro do proprietário. Há um caso até bastante sui generis, bastante curioso. Uma equipe de reportagem acompanhou um determinado local. A pessoa mora fora de Santos, viu a reportagem fora de Santos, que foi uma reportagem que teve veiculação na rede no estado. A pessoa viu, entrou em contato, falou, olha, eu estou à disposição, deu o telefone, marcou, veio no fim de semana, uma moradora de Campinas, veio no fim de semana, contatou com o nosso encarregado, foi feita a inspeção no imóvel, foi resolvido. Quer dizer, foi uma experiência surpreendentemente até acima das nossas expectativas. Positiva, tá vendo? A utilização adequada, com equilíbrio, com responsabilidade desse instrumental tecnológico da maior importância no combate a uma situação como essa. Né? Fantástico, né? Quando você vê como a gente precisa. A gente não precisa mais só do diagnóstico bem feito, a gente precisa de uma série de atividades da sociedade
para que a coisa aconteça, né? Um drone agora nos ajudando, coisa moderníssima. Resolvendo o problema. Então é isso, é a sociedade junta para resolver o problema que ela tem dentro de casa. É verdade. Né? Precisamos tomar atitude. Doutor Rubens, deixa eu aproveitar aqui a sua presença, e também doutor Marcelo, para falar de uma outra febre, de uma outra doença que está chegando, que é a febre chikungunya. O nome é um nome complicado, mas é uma febre, pelo que dizem os especialistas, não sei se estou certo, doutor Rubens, mas é uma febre que é chamada que enverga, né? Que deixa o cidadão com dores nas articulações por longo tempo. São dores que duram quase 6 meses. É uma febre, já tivemos casos no Brasil, ainda poucos, né, doutor? Já tivemos principalmente na região norte e nordeste. Feira de Santana foi acometida aí o ano passado, 2014, e por onde provavelmente o vírus foi introduzido, no Oiapoque, no Amapá. Houve uma circulação bastante expressiva. Mas já apareceram casos em Minas Gerais, no interior do estado de São Paulo, casos advindos de fora, mas... Aqui por enquanto nós tivemos uma suspeita há 2 semanas atrás, mas não se confirmou. O que eu acho extremamente importante a gente citar da chikungunya, da febre chikungunya, é que o vetor é o mesmo. Sim, é o mesmo Aedes aegypti que transmite. Assim, vem pela mesma companhia aérea. Exatamente. Vem pela mesma companhia, olha. É o mesmo vetor. E existe um outro vetor que tem um papel secundário na transmissão de dengue, que é o Aedes albopictus, que é um primo aí do Aedes aegypti, que nós temos aqui na região também, principalmente na região que é mais coberta por vegetação, porque é um mosquito menos urbanizado do que o Aedes aegypti. Então, principalmente na região de morros. Ele é um mosquito que habita normalmente a área de transição entre a área silvestre e a área urbana. Ele tem um papel secundário ou irrelevante na transmissão de dengue aqui no país, mas ele é importante. O relato histórico dessa evolução dessa febre chikungunya é um vetor de suma importância. Então nós estamos diante de um desafio ainda maior. Nós temos um mosquito que habita a nossa região, mas que tem um papel secundário na dengue, pelo menos sempre foi relegado a um segundo plano, e que pode ter papel determinante nessa nova febre que está se avizinhando. A gente, na verdade, tem que estar preparado. As medidas de controle preconizadas são exatamente as mesmas, para uma ou para outra. O fato é que mesmo que se controle a dengue, aí eu já vou avançar um pouquinho mais, se fala hoje de que tem uma vacina contra a dengue chegando, batendo as portas aí, mesmo que uma vacina venha de fato ser efetivada e ajude a controlar, seja eficaz e ajude a controlar a transmissão de dengue, o problema de mosquito vai continuar o mesmo, porque nós vamos ter uma outra doença que ele é capaz de transmitir também. E no caso da chikungunya? Como o doutor Marcelo acaba de referir, outra companhia aérea está entrando na parada, que é o outro Aedes aí, o albopictus. O albopictus é um nome complicado, mas ele está aí, na querendo entrar chegar na nossa casa, né? E como tratar, por exemplo, uma febre como essa chikungunya, que segundo o especialista dura 6 meses? Então, as dores das articulações, que são dores fortíssimas, é a febre que enverga o cidadão em função das basicamente dores. O tratamento é o mesmo, né? Hidratação abundante, analgésicos na fase aguda. É uma febre que tem uma doença, a febre chikungunya, ela aparece com uma febre muito forte, rapidamente nos primeiros dias. Mas, e tem isso que você falou, ela dá uma poliartrite muito intensa, um pouquinho diferente da dengue, às vezes é muito difícil clinicamente de você fazer essa diferenciação, que a dengue ataca mais a musculatura, deixa a pessoa mais prostrada. Essa não deixa a pessoa às vezes se mexer, porque as articulações são afetadas. E como o Chico falou, essa poliartrite às vezes dura meses, chega até 1 ano depois da doença. Exatamente. Então, é um problema. Todo cuidado é pouco, portanto. Todo cuidado é pouco. E uma coisa que eu queria aproveitar para referir em relação à hidratação, é que ontem, quando eu soube que eu vinha ao programa, a gente precisa se atualizar para levar para você a melhor informação. Claro. E eu fui ver na minha área insuficiência renal, ou seja, perda de funcionamento do rim por causa de dengue. É raro, graças a Deus. É raro.
Então, a hidratação é fundamental, mas a insuficiência renal não é uma causa... Existe causa-morte por insuficiência renal, mas não é uma coisa tão importante assim. Mas falando em hidratação, falando em dengue, a importância da hidratação, há um outro aspecto que precisa ser colocado aos nossos convidados, nós vamos tratar disso no próximo bloco, que é a dengue e a crise hídrica, porque a crise que vivemos, por outro lado, hídrica, em que medida se isso de alguma maneira contribui para o crescimento da dengue. Mas nós vamos tratar disso no próximo bloco, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Um novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Elétrica Sanches, tudo o que você imagina em elétrica e iluminação. Mais de 20 anos no mercado, agora você faz suas compras pelo site ou telefone e recebe seu pedido na sua casa ou na sua empresa. Sempre o melhor atendimento. Conheça o showroom incrível da Sanches Light Store. Elaboração e realização de projetos em iluminação para construtoras, arquitetos, comércio, indústria e residências. Elétrica Sanches. Sanches Light Store. Tenha sempre essa ideia na cabeça. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, nesta quarta-feira, 11 de março. Estamos recebendo com muito prazer Marcelo Breno do Amaral, que é o coordenador de combate à dengue da Prefeitura, chefe do setor de vetores da municipalidade. Ele que é médico veterinário, especialista em dengue, e também como comentarista, o médico nefrologista Rubens Amaral. E agora temos mais uma pergunta de um telespectador. Cris. Chico, Uriel Vilas Boas diz que na rua onde ele mora, José Clemente Pereira, a água acumulada faz tempo. Ele pergunta como solucionar este problema. Doutor Marcelo. Bom, na verdade, a primeira medida que precisa ser feita é fazer uma inspeção no local para ver exatamente qual é esse tipo de acúmulo de água, se é na via pública ou se é algum local privado, para que possam ser tomadas as medidas. Normalmente na via pública, quer dizer, isso historicamente falando, quer dizer, pela prática que se tem, esses locais que acumulam água no meio-fio na via pública, normalmente não são locais de escolha de oviposição do Aedes aegypti. Mas, como dizia o Dr. Nilson, um especialista nisso já há muitos anos, ele não é um problema até que você verifique e confirme se é ou não. Então, a primeira coisa que precisa fazer é a gente mandar a equipe lá para fazer a inspeção no local, para constatar, e aí a gente vê as medidas adotadas. Se for na via pública, a gente encaminha para o serviço de obras, para ver se é uma questão de nivelamento, de limpeza de bueiro, enfim. Se for alguma coisa privada, aí a gente pedir para que se adote as medidas, ou, caso não seja possível, aí a gente tem que fazer a notificação desse proprietário. Então, doutor Marcelo, o Uriel pode ficar tranquilo que na rua José Clemente Pereira, a gente vai o pessoal mandar a equipe para fazer a inspeção. Marcelo estará fazendo a inspeção, Uriel. Tá certo? Obrigado pela participação, Uriel Vilas Boas. Agora, doutor Rubens, doutor Marcelo, falar um pouco a respeito da crise hídrica e a sua relação com a dengue. Não é o caso em Santos, porque não temos ainda problemas de abastecimento de água, mas em São Paulo o caso é seríssimo, as pessoas abastecem e se preparam, se previnem contra a falta d'água. Isso não pode contribuir para a elevação da dengue, doutor Marcelo?
Com absoluta certeza, Chico. Na verdade, não só pode, como já foi constatado pelas autoridades no município de São Paulo, uma associação direta entre aumento de casos de dengue em determinadas regiões onde esse desabastecimento é mais frequente, com o armazenamento indevido e incorreto de água. Eu acho que essa questão, de certa forma, é de fácil solução. Quer dizer, não o problema do desabastecimento, claro, mas do armazenamento. Essa relação, afinal. Veja, a recomendação que se tem é a mesma que se faz para a caixa d'água normal. Uma caixa d'água que esteja vedada, fechada, tampada adequadamente, né, ela não vai oferecer qualquer tipo de risco. Outros tipos de depósitos para armazenamento de água, da mesma maneira. Então, guardar baldes, latões, cobertos. Né? Se for para armazenar, por exemplo, água de chuva, né, agora que voltou a chover, que o faça também de forma que ele fique protegido. Então, basta colocar no local, colocar uma tela. Né? Aí, obviamente, que não é qualquer tela, tem que ser uma tela de trama muito fina. Né? Uma tela com trama com 1 milímetro ou menos. Porque se não for dessa maneira, aí o mosquito entra, a tela vai ser apenas um enfeite. De novo, estamos falando em educação. Exatamente. Porque outro dia eu estava vendo a televisão e vi um rapaz na reportagem, muito interessante, o cuidado dele com tudo isso que o Dr. Marcelo está colocando, de se preocupar em cobrir e tal. Por quê? Porque ele teve um filho que faleceu pela dengue. Ou seja, ele está totalmente motivado. E nós precisamos ter alguém na nossa família morto para que a gente tome uma atitude. É sempre aquela história, depois da porta roubada. Então, é o projeto que nós temos que ter de agora para frente, no meu modo de entender. Nós dominamos a tecnologia. Já sabemos como é que é a dengue, sabemos tudo, desde o nascimento do mosquito até a doença mais grave, até a dengue hemorrágica, nós já sabemos isso. Estou certo? Não, de forma alguma. Mas nós não conseguimos dominar a doença ainda. Por quê? Porque faltam projetos de envolvimento da população. Enquanto a população não se envolver como cidadão responsável pela dengue, você em casa pode ser um sujeito responsável por melhorar, diminuir a prevalência e a incidência de dengue na sua região. Você pode fazer isso. Não, é verdade. Existem alguns estudos já há algum tempo sobre essa questão, Rubens, que diz o seguinte: em várias regiões do estado isso foi feito, inclusive aqui na nossa região, de que as pessoas, de maneira geral, o cidadão comum, ele tem informações suficientes, ele tem conhecimento, às vezes um conhecimento até bastante aprofundado sobre o tema. Mas quando se vai verificar na prática a execução, a utilização desses conhecimentos de forma prática, ou seja, na sua rotina, adotar medidas de proteção em todas as situações, né? No seu local de residência, no trabalho, no local onde estuda, há uma distância grande entre a teoria e a prática. Né? Ou seja, do conhecimento ao comportamento. Ao comportamento, exatamente. Falta isso. Eu acho que, eu queria até aproveitar, convidar aí os telespectadores a fazer uma visita na Casa de Frontaria Azulejada. Sim. Nós estamos com uma exposição que nós trouxemos aqui da Fundação Oswaldo Cruz, na Fiocruz do Rio de Janeiro. É uma exposição dengue, uma exposição interativa, tem uma série de equipamentos ali que mostra com detalhamento a questão do mosquito, do vírus, da doença, a história disso. É uma exposição muito bacana. O público principal é voltado principalmente ao público infanto-juvenil, né? A gente tem já uma agenda repleta até o final desse mês de escolas que estão fazendo visitação, mas a gente convida o público a visitar, das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde, que tem muitas informações dessas relevantes e tem uma questão interativa, né, que é muito bacana, muito legal para as crianças. Tem o chamado quintal interativo. O último módulo da exposição é justamente coisas que estão lá colocadas, que são questões, objetos e coisas corriqueiras do dia a dia, e o que fazer. Simplesmente ir lá colocar assim, olha, isso aqui tem que virar de cabeça baixa, a garrafa, o pneu tem que fazer isso, no ralo tem que fazer esse tipo de medida. Coisas do cotidiano. Para fazer um exercício prático
no momento dessa visita. E a criança é o agente de transformação, né? de conscientização. O pai se transforma através da criança. Claro, a criança Mas eu queria reforçar só assim, eu acho que, Marcelo, você poderia levar assim uma ideia no seguinte sentido, uma ação nos colégios, com os pais, para que a gente realmente saísse para a rua com conhecimento e comportamento, mudando o comportamento das ruas. E talvez a gente pudesse dividir a cidade aproveitando os colégios municipais e privados também, convidar a sociedade para reuniões periódicas com seus grupos, com vários agentes comunitários ou especialistas no assunto, e fazer um mutirão em Santos inteiro. Quer dizer, mostrar que... E assim, eu tenho certeza que a resposta do cidadão vai ser boa. Porque se ele for motivado, se tiver motivação para isso, sabendo que ele pode ajudar a diminuir muito a incidência e a prevalência de dengue. Sem dúvida. Mas eu acho que nós precisamos acreditar nessa força. Exatamente. E aí eu convido o poder público para sair na frente, convidando a população. Talvez a população esteja adormecida porque falte um estímulo para isso acontecer. E o poder público de Santos, com certeza, é competente para fazer isso. Sem dúvida nenhuma. E essa exposição na Casa de Frontaria Azulejada, inclusive aos finais de semana, doutor Marcelo? Aos sábados. Aos sábados. Então, das 9 às 13 horas. Então, de segunda a sexta, das 8h30 às 16h30. Exatamente. Ali na casa, ali na Rua do Comércio, no Centro Histórico. Aliás, a visitação à Casa de Frontaria, só a Casa de Frontaria já vale a pena. Já vale o passeio. Ainda mais que uma exposição da maior importância como essa, sem dúvida nenhuma. E nos sábados pela manhã também. Ali é uma exposição gratuita. Totalmente gratuita. Então, portanto, as pessoas podem comparecer e se informar um pouco mais a respeito da dengue, tendo em vista essa exposição. Doutor Marcelo, para a gente terminar, doutor Rubens, eu queria saber o seguinte, o que é que o senhor considera que ainda estaria faltando, além da conscientização, da informação da população, que ações a Prefeitura vem desenvolvendo no sentido de que tenhamos uma cidade com menos casos de dengue? Bom, nós temos uma equipe de agentes que estão aí pela cidade. Hoje nós estamos realizando mutirão no bairro da Vila Matias. Amanhã estaremos realizando mutirão novamente no bairro do Macuco. Essas são apenas algumas das ações. Claro. Como eu disse, nós temos imóveis que têm uma importância na transmissão e na propagação da doença e também na dispersão do vetor, que tem uma periodicidade, tem um tipo de ação diferente, que a gente chama de imóvel especial e ponto estratégico. Então, tem essas ações que são feitas, tem esse papel educativo, na verdade, de orientação, de informação, de apropriar as pessoas do conhecimento e, a partir do conhecimento, transformar esse conhecimento em ação. Então, nós temos uma equipe educativa, essa exposição faz parte dessa estratégia de educação. Tem uma série de outras medidas educativas que são tomadas. Sim. A gente está sempre à disposição, como eu disse, claro, para as empresas, para fazer palestras, fazer treinamentos. Agora, o Rubens tocou numa questão também bastante importante, fazer com que esta informação seja colocada de forma organizada, seja disseminada e se transforme em ação. É a mobilização de fato das pessoas. Transformar em comportamento. Tem o bordão do Dr. Rubens Amaral, né, do conhecimento ao comportamento. Né? Isso é importante. Tá E falta alguma coisa em termos de planejamento hospitalar, de retaguarda hospitalar. Isso nós precisamos fazer. Sem dúvida. É uma relação de casa. Dr. Rubens Amaral, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Dr. Marcelo Breno do Amaral. Ambos especialistas nessa questão seríssima, um programa de informação e de esclarecimento ao nosso telespectador. Muito obrigado a ambos, a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.